Boa noite a todos. Estamos iniciando mais uma live aqui do Espaço Guia. Você que está nos assistindo aí, não esqueça de dar o seu like e compartilhar com as pessoas que você ama, que você gosta. Lembrando que nós estamos com reunião presencial aqui na casa, então você que quiser participar aqui das reuniões do Espaço Guia, todas as quintas-feiras a partir das 19h30 e aos sábados a partir das 9 da manhã. Mais um recadinho antes da gente começar aqui com o nosso tema de hoje. Vamos fazer o bazar agora no mês de novembro, né? No início de novembro, né, Sérgio? Então estamos aceitando doações para o bazar. Então se você tiver aquele agasalho, aquela roupa que não vai usar mais e gostaria de doar, né? Por favor, tragam aqui no espaço, ou converse com a Célia, a Sônia, ou deixe uma mensagem para nós também na página, que a gente dá um jeitinho, vai buscar aí, que é para contribuir aí com as despesas da casa. No dia 22 também vamos ter o nosso evento da pizza, o segundo evento da pizza. Então nós já fechamos os pedidos. Então quem pediu, pediu. Quem não pediu vai ficar para a próxima. Mas então agradecer o pessoal que... Então agradecer então as pessoas que fizeram os pedidos. Que vocês não vão se arrepender, que a pizza é maravilhosa, né? E estou aqui com o Milani. Vamos falar sobre a prática em Deus, a prática divina, seria isso? A prática divina, a prática em Deus, a prática na fé, a prática na nossa identidade espiritual, né? Porque eu tenho recebido até não gosto de falar termo cobrança, né? Vou usar citações, né? 19 em diante. 20, né? 20 vai estar aqui. Porque a gente vê, eu vejo, às vezes até no próprio trabalho, às vezes eu estou lá com pessoas e o aqui, quando eu estou aqui às vezes, ou mesmo na rua, porque Deus não está aqui, Deus não está lá no trabalho, Deus está em todo lugar. Então às vezes eu faço algumas afirmações muito contundentes, né? Eu brinquei, esses dias eu fiquei alguns dias lá fazendo cirurgia plástica lá no hospital, né? e tive a oportunidade de conversar com muita gente, pessoas de todo tipo, né? E eu via que a pessoa precisava ouvir aquilo com uma certa intensidade, ouvir aquilo com aquela profundidade, né? Eu pude ver algumas pessoas assim se emocionarem, assim, de sair lágrima do olho, de ver que ela estava entendendo aquilo que eu estava falando com ela. Mas parece que passa aquilo, o pessoal volta no outro dia para não falar no mesmo dia, ou às vezes, sei lá, não importa o tempo, a data, né? E a gente vê isso, eu tenho visto isso com uma certa frequência. E depois de julho, quando nós começamos a falar para vocês que a espiritualidade, Deus, eles estavam meio que afunilando essa ideologia, se podemos dizer assim, né, da prática da fé, né? Porque qual que é a prática normal? Eu vou lá final de semana, vou lá na igreja A, B, C, contribuo com o que eu tenho que contribuir, assisto o culto, a palestra foi legal, e vou embora em casa, e na semana que vem eu vou de novo, e às vezes eu não vou, vou 3 vezes por semana, tal. E aí quando é a hora da necessidade da fé, a gente vê que a pessoa está vazia por dentro. Eu vejo no trabalho, né, as pessoas que vêm ali, que são, nossa, eu sou devoto de Nossa Senhora, de A, B, C, né? E você olha para o problema que ela está enfrentando, você não vê a devoção, ela não tem devoção ali. Ela está vazia por dentro, ela está apenas no ego, apenas na cabeça. Então eu tenho recebido umas orientações nesse sentido, para que a gente delinee, pelo menos com a maior intensidade possível, né? E que continue nos abençoando Jesus, que essas ideias elas fiquem tão vivas na mente de vocês, como eu consegui construir na minha mente essas realidades, né? Eu não estou falando para vocês de coisas que eu leio, eu estou falando para vocês, tudo que eu falo para vocês aqui são coisas que eu já experimentei na minha vida, né? Eu já passei por aquilo ali, eu vi acontecer, né?
em N variáveis, como todo mundo tem seus problemas aí. Então eu vejo muito pouco. Quando eu falo eu vejo, é nós, a espiritualidade, vemos assim muito sofrimento que vocês têm, que se vocês tivessem um pouquinho mais de fé, se vocês compreendessem um pouquinho mais do que diz a palavra de Deus, se vocês um pouquinho mais que vocês entendessem que aquilo que Jesus disse é verdadeiro, né? Então pode ser Jesus, Buda, Krishna. Então Jesus, porque nós estamos num país cristão, mas todos os avatares, todos os livros sagrados, eles falam a mesma coisa, não é diferente, né? Então a gente vai tentar trazer para vocês aí algumas palavras, como a gente falou semana passada, sobre a questão da prática da fé, de saber que você senta aqui, você vai sentir a manifestação do Espírito em você, que você está aqui com uma dor, ou com algum desconforto, ou com alguma glossura, ou alguma questão, ou às vezes até não é nem problema seu, às vezes mais que do teu filho, e você vai sair confortado espiritualmente para sair, para ir lidar com o problema lá fora. Então está sendo me passado muito com essa propriedade, talvez até que a gente nem delongue muito o tema, né, para não ficar aquele tema, né, nossa, aquela palestra, né, mas o que? A essência, que vocês pratiquem na vida de vocês, né, porque a gente já falou isso várias vezes, milhões de pessoas conhecem os livros sagrados de capa a capa, mas muito poucas pessoas conhecem Deus. Então não tem como ela falar de Deus se ela não conhece. Ela conhece a teoria e a prática, né? Imagine se os médicos fossem lá e estudassem na faculdade, e aí eles viessem lá no hospital fazer cirurgia. Quanta gente ia morrer? Por que eles fazem estágio? Para praticar. Assim também é em outras questões. Então nós precisamos começar a praticar espiritualmente, praticar a espiritualidade, testar, ver se funciona. Se funciona com o outro, por que não funciona comigo? Ó, funcionou com você, funcionou. Mas por que o meu não funciona? Vai lá no carro, a gente vai sair daqui, o Gerson dá partida no carro, aí a Simone vai dar partida no carro dela. Por que o da Simone não funciona? O que está errado? O que precisa fazer diferente? Então, Deus quer que vocês absorvam essas informações. Porque eu absorvi isso, Ele me deu isso. Eu tenho isso, eu vivo nisso. E eu estaria mentindo para vocês se fosse diferente. E viver assim é muito importante, né? Como eu falei para vocês que eu fiz cirurgia plástica, não foi uma cirurgia plástica, não. Foi outros eventos aí, mas em nenhum segundo da minha vida, sequer, eu fiquei preocupado. Nem preocupado. Só o resto do povo. Não é? Só o resto. Só o povo, né? Não, fica de boa. Mas até os médicos falaram, olha, toma cuidado que o negócio está complicado. Eu falei, toma cuidado você, deixa eu estou bem, fique em paz. Né? Por quê? Porque você sente a presença. Que nem a gente falou semana passada. Você vem para um encontro desse, né? Você que está aqui com a gente, você que está aí na sua casa, né? Com a sua fé, a Thaís está lá no outro país. Que adianta ela não sentir nada lá? Ela ouviu uma palestra. Ela precisa que haja uma manifestação. Nós necessitamos dessa manifestação, e os que não conseguiram, ver com aqueles que conseguiram como é que conseguiram. A gente já falou várias vezes, eu tenho usado inclusive algumas coisas do Velho Testamento para mostrar para vocês que não é coisa de Jesus de 2000 anos, é coisa que está lá no começo, lá atrás. E as pessoas já faziam isso. E até hoje nós estamos aqui chorando, lamentando, achando que o problema não tem solução, achando que não tem saída, achando que o índice de suicídio nosso é altíssimo. Se vocês pesquisarem, vocês vão ver isso. O índice de doenças é altíssimo. Porque quanta doença a pessoa podia não ter se ela tivesse amor no coração? Né? Quanta enfermidade seria diminuída se não houvesse o ódio, a mágoa, a vingança, a revolta, a não aceitação, a frustração. Então, vocês vão ver que a gente vai estar conduzindo, quando eu falo a gente, é porque nós somos um grupo que já está aqui, nós já falamos várias vezes para vocês, e não é importante nomear ninguém, porque eles não estão preocupados com nomes, mas estão preocupados com a alma nossa.
com o nosso espírito, né? Que vocês façam e experimentem. Não é ir lá e acreditar no que eu estou falando, no que está escrito. Não, experimenta isso, testa isso. Nossa, funciona. Então eu trouxe hoje um texto do Apocalipse, no capítulo 3, versículo 20. Você quer ler para nós, Gerson? Sim. Então você que está em casa, tiver uma Bíblia e quiser acompanhar, né? Então, Apocalipse 3, capítulo 3, né? Versículo 20. Eis que... Preste bem atenção, gente, o que está escrito aqui. Vou bem pausadamente, se quiser Isso. fazendo e comentando. Não, pode, depois eu quero que você repita de novo, para a gente poder ver se a gente sai com isso aqui, como fosse um chapéu na cabeça de cada um. Bem curtinho. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei, e ele comigo. Ao que vencer, concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Dá para você repetir a leitura de novo, fazendo um favor? Eis que estou à porta e bato. Bom, vamos imaginar a cena. Vamos fazer um teatro aqui, um workshop. Jesus chega na sua casa e bate na sua porta. O que diz? Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Pensa um pouco. Vamos imaginar a cena. Apocalipse foi escrito em 70, quase... Depois que Jesus morreu, foi escrito Apocalipse. Não vamos prender data. Lá atrás ele está falando isso. Eu vou lá, eu bater na porta da tua casa. Quando eu falo se você me ouvir, porque ele diz em outros textos assim, aquele que lê e pratica as minhas palavras, eu e o Pai habitaremos nele. Então ele está dando um outro reforço. Vamos supor que de repente você não leu a Bíblia, não teve tempo, né? Estava pescando, fazendo qualquer coisa. Mas mesmo assim, ele vai lá na tua casa. Ele bate na porta da tua casa e fica escutando para ver se você vai responder. Pelo menos quem está aí. Eu estava conversando com Jesus esses dias. Eu falei, Senhor, não é se não ter vontade, mas o povo está difícil. Não há um interesse. É bonito, mas não há uma devoção pura de que a pessoa, esperamos nós, que vocês que estão nos vendo, vocês que vão nos ver daqui um ano, daqui 10 anos, porque isso, Deus não tem tempo, Deus está sempre presente, né? Quando você for almoçar, ou jantar, ou tomar seu café, será que Jesus está batendo na porta? Ou será que é mentira o que está escrito naquele livro? E ele não fala que ele bate na porta, eu vou bater na porta das pessoas que são tudo boazinha, igual a Maria, assim, né? Eu vou bater na porta de quem? De todos. Então nessa noite, a prática, que nós estamos falando da prática, que eu conversando com ele esses dias, ele me falou isso, ele falou, faça o que eu fiz, faça a sua parte, fale de mim, fale do amor que eu tenho por eles, por vocês, do quanto eu quero que vocês tenham amizade, tenham liberdade, que vocês tenham afinidade, seja a hora do almoço. E outra coisa, não precisa ser comida boa, tá? Ele está me falando agora aqui. Mas se Jesus vem hoje, então tem que comprar, né? Não, ele está me falando para falar para vocês, não precisa ser nada diferente. Não precisa. O que é importante, se isso for importante para vocês,
Se isso for importante para vocês, na hora de vocês almoçarem, na hora de vocês fazerem a refeição, pelo menos lembrem disso. Lembrem disso. Porque se não dermos permissão, eles não podem entrar. Porque nós temos livre-arbítrio. Se a gente quiser pôr lá na Vale a Pena Ver de Novo, Jornal Nacional, partido não sei de quem que ele está ganhando, que está perdendo, a novela, não sei se tem novela meio-dia, não, a novelinha do meio-dia, ele vai falar, não, então eu estou em segundo plano para eles. Então nessa noite, Jesus, eu gostaria que vocês estivessem aqui no meu lugar, que há duas sensações muito diferentes. Uma sensação extremamente feliz, alegre, contente e de plena realização. De plena realização. Que qualquer um de vocês, se viessem aqui e sentassem e fossem falar aquilo que eu estou falando, vocês não aguentariam falar. Vocês iriam chorar. Pelo que acontece dentro da gente. E a outra sensação é de ver o esforço que eles fazem, o quanto eles pedem, o quanto eles prometem, e nós não fazemos a nossa parte de ajudar. Pelo menos nem de ajudar, de permitir. E uma coisa que é bem importante, para que vocês vão com isso para casa. Ele não fala, olha, as pessoas que foram boas, as pessoas que foram batizadas, as que confessaram, as que comungaram, as que fizeram o rito. Aquele. O que é aquele? Qualquer um do planeta. Pode terminar, Gerson. E se vier alguma coisa para você falar e concluir, ajudar também, pode falar que não tem. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com o meu Pai no trono. Então, por quê? Porque ele banqueteava com Deus. Quem conhece a história dele, quando ele fez o retiro no deserto, que ele ficou lá, né, depois que ele ficou lá os 40 dias lá jejuando e meditando, o que aconteceu? Veio uma legião de anjos e serviram-o. Quando vocês sabem que faltou pão e peixe, o que foi feito? Foi materializado pão e peixe. Vocês devem saber, os que conhecem as escrituras bíblicas, quando o povo hebreu foi libertado do Egito, eles ficaram 40 anos, sendo alimentados noite e dia por Deus no deserto. Se vocês quiserem pesquisar, vão ler. Pega lá, vocês vão ver lá. Foi 40 anos. Muitos deles criavam um problema. Viu, e se amanhã não tiver comida, o que nós vamos fazer? Aí já fazia motim, já queriam fazer alguma coisa diferente. Aí ia lá o coitado lá de Moisés, né, que tinha tirado. Não, vamos confiar. E água, se não tiver água. 40 anos no deserto. Eles foram alimentados noite e dia com água, com comida, às vezes com maná, às vezes com as perdiz, às vezes com as codorniz, às vezes com outros alimentos que Deus propunha para ele. Aí eu quero fazer uma pergunta aqui para vocês, para nós, porque eu faço parte do grupo. Para você que está na sua casa, você que vai ver isso amanhã. Quantas pessoas vocês acham que diariamente abre a porta para Jesus? Vamos falar almoço, que é uma comida muito básica para nós. Almoçar. Quantos vocês acham que faz isso?
Alguém arrisca alguma coisa, hein? O que você acha, aqui? Sim, eu conheço pessoas que todo dia, vocês devem conhecer também, né? Que todo dia, quando vai chegar na hora do prato de comida, ela põe o prato de comida, ela tem o gesto dela de consagrar aquela comida que ela vai comer, né? Tem pessoas que fazem isso, mas são muito poucas. São muito poucas. E será que elas não querem almoçar e jantar com Jesus? Elas querem. Só que a atenção delas está focada nas coisas do mundo, que é o que a gente estava falando agora há pouco. Está focado nas coisas do dia a dia, do trabalho. Então, faz mais de 2000 anos que Jesus fez essa proposta para nós. Que fez essa proposta. E por isso que eu falei para ele que as coisas não tinham mudado muito, mudou muita coisa, houve muitas mudanças. Mas nesse sentido do que eu conversava sobre esse assunto com ele, eu falei, Senhor, está meio difícil. Está meio do jeito que o Senhor deixou. Por quê? Porque as pessoas elas vão lá, elas assistem as palestras, as missas, os cultos, e vê lá e lê e fala, mas não pratica a fé na casa dela. Ela só acha bonita a palestra ou o sermão, seja lá o que foi feito. Então é isso que Deus quer, é isso que Jesus quer. Que nós transformemos isso numa prática diária para nós com Ele, com essa liberdade, né? Como a gente leu esses dias o Salmo de Davi, o que Davi fala? O que Davi fala, Gerson? Eu não lembro, não vou lembrar agora do que se fala lá. Que ele pede para Jesus, para Deus abaixar a cabeça. Ah, ele pede para como que é? Baixar o ouvido para ouvir o que ele estava querendo dizer. Vejam só a simplicidade e a liberdade com qual Davi fala com Deus. Peguem alguns salmos lá de Davi, não pelo salmo, eu não tenho nada contra nem a favor, não é isso. É para vocês entenderem assim, com que intimidade eles conversavam com Deus. De chegar e falar para Deus, Deus, abaixa a cabeça, abaixa os seus ouvidos, porque eu quero que você escute o que eu quero falar para o Senhor. Vai que chegar a cabeça erguida e não escuta, não vai funcionar o negócio. Não existia cotonete, senão ia pedir até para Deus limpar o ouvido. É que não tinha cotonete, né? Senão ia pedir para Deus, limpa o ouvido aí para ver se... Tanta intimidade que ele tinha com Deus, né? Entende? E agora por que as pessoas, nós, né, não temos essa intimidade para nos dirigir a Deus, a Jesus, ou a quem, seja quem quer que seja, aquele que é devoto de Buda, de Krishna, de Nossa Senhora. Isso não muda nada. Isso não muda nada. Divindade é divindade. Divindade é divindade. Se vocês verem alguns avatares, o próprio Cristo, estamos falando de Jesus, fala do próprio Cristo, fala assim que ele, quando ele fala lá que os anjos do céu foram lá e alimentaram ele lá no deserto. Quando ele estava para ser crucificado, que o pessoal questionou a crucificação, falou, você pensa que se eu pedir para o meu pai um exército de anjos para vir me defender, você acha que ele não põe os anjos para me defender? Por quê? Porque ele tinha essa intimidade, ele tem essa intimidade com Deus. Ele tem essa intimidade de saber que a vontade dele é a vontade de Deus. Agora, por que nós, 2000 anos depois, ainda não sabemos, ainda não criamos o hábito, talvez pelo menos de almoçar e jantar, né, para quem faz 2 refeições, tomar o café da manhã com Jesus, almoçar e jantar com Ele, ou com quem estiver com Ele, e com certeza Ele não anda sozinho.
né? E experimentar, gente. Senhor, o Senhor está aqui? Às vezes, vocês observem, se vocês pegarem as palestras que a gente tem feito de um tempo para cá, principalmente de julho para cá, eu acho, um pouco antes, às vezes eu vou começar a falar sobre alguma coisa e eu começo com uma conversa, conversando algum assunto, algum tema. Para quê? Até que eu sinta a manifestação de Deus. Às vezes eu fico até conversando algum assunto, falando alguma coisa meio aleatória, né? Assim, lógico, sempre no assunto das nossas reuniões. Por quê? Porque eu prometi para mim mesmo, eu aprendi com o Yogananda, que se é com Deus que nós vamos falar, Ele tem que estar presente. Quando você pega um telefone e disca lá, e o telefone fica lá, você fica falando, então fulano, amanhã cedo eu vou aí. Não, você não fala, por quê? Porque não está tocando, não está atendendo lá do outro lado. Então, para falar com Deus também, nós precisamos aprender a fazer isso. Senhor, se o Senhor está aqui, dá um sinal que o Senhor está aqui, que o Senhor quer que eu fale sobre isso, que o Senhor quer que eu fale sobre aquilo, que o Senhor... Qual é? O que o Senhor precisa que eu faça? Eu estou aqui como instrumento. Pega as palestras, vocês vão ver. Ele está pedindo, eu não ia falar isso para vocês. Ele está pedindo para mim falar isso. Pode ver que tem palestra que tem quase 15 minutos que eu fico conversando e falando e tal, até que de repente começa. Por quê? Porque eu aprendi que se é com Deus, eu tenho que ter a presença dele ali. Só com as paredes, com o telhado, com a lâmpada, não dá com as cortinas, com vocês, são pessoas maravilhosas. Não, é com Ele. A conversa é com Ele. Então nós precisamos aprender a pedir a presença dEle nesses momentos da nossa vida. E pedir para Ele mostra que o Senhor está aqui. Eu pedi outro dia, Ele não mostrou nada, vou desistir. Não desistam. Eu já falei isso para vocês, enquanto vocês tiverem coisa importante para fazer na vida, Deus não vai se manifestar, Ele vai deixar vocês fazer as coisas importantes que vocês têm que fazer. Agora, o dia que vocês disserem para você mesmo, Deus é importante para mim, ou melhor, Deus é a coisa mais importante, né? Que minha filha, esses dias eu estava conversando com ela, tem uma filha de 15 anos, e ela estava falando de algumas coisas de escola, coisa de uma jovem de 15 anos aí. E ela falou, não, porque tem isso, meu avô, minha avó tem que fazer assim, minha mãe tem. Eu falei, filha, só tem uma coisa. Se você quer ouvir seu pai, eu vou te falar uma coisa. A única coisa que você precisa fazer é conhecer Deus. O resto, filha, esquece. O resto, esquece. Então nós ficaremos muito felizes se vocês imprimissem na mente de vocês o quanto nós temos deixado Deus para trás, o quanto nós temos batido a porta na cara dele, né? Nós deixamos, briga, né? Família, casal, sei lá, essa comida tá ruim, já bate a porta, nem comer, não come, joga no lixo e vai embora. Vou comer essa porcaria aqui, ou coisa, sei lá. Você fez isso, às vezes na hora de ser uma hora de uma refeição, o antigo tinha esse hábito, né? Na hora de refeição, era hora de refeição, ninguém brigava, a hora de refeição era os antigos tinham, era sagrado. A minha avó materna, quando ela ia para a igreja, ela, segundo meus irmãos mais velhos, porque eu era muito criança quando ela desencarnou, ela ia para a igreja, depois ela saía da igreja e ela ia na casa dela. Ela falou assim, eu vou levar a graça na minha casa e depois eu vou no mercado comprar as coisas para fazer comida, fazer almoço de domingo, coisas desse tipo. Então, meninas, meninos, filhos de Deus, almas queridas, abençoadas, vocês estão tendo uma oportunidade de relembrar, porque vocês sabem tudo isso, isso não é novidade para vocês. A alma de vocês sabe disso, olha. Só que como a gente já falou para vocês,
Deus deixou aí roupa, carro, casa, piscina, todas as coisas que a gente vive, trabalho, isso daí, isso só para nós não ficar depressivo. Então Deus deixou muita coisinha para a gente fazer aí, passear num país, passear em outra cidade, passear numa cidade vizinha, pescar, o que a gente faz da vida aí. Cada um sabe o que é o seu dia a dia aí. Essas coisas que estão aqui, elas vão ficar aqui. Elas vão ficar aqui. Agora, se vocês tiverem Jesus com vocês, Ele vai permanecer. Ele vai permanecer com vocês. E isso é uma questão de escolha. Porque se vocês não escolherem, Ele não pode escolher. Ele não pode escolher. Ele não tem esse direito, porque Deus deixou claramente isso. Livre-arbítrio. Cada filho vai fazer aquilo que achar que deve fazer. E nós ficaríamos imensamente felizes se isso ficasse imprimido no coração, na alma, na mente, no perispírito, no Merkabah, na inata de vocês, no DNA de vocês. E nós não vamos entrar mais para que não fique muito intenso, porque a proposta é gravar essa memória para vocês. É usado o exemplo da comida, porque é algo que todo mundo faz. Agora vocês já imaginaram acordar cedo com Ele, passar o dia todo com Ele, e dormir com Ele, e sonhar com Ele, e acordar com Ele, e viver com Ele, e dançar com Ele, e cantar com Ele, e ir na festa com Ele. Porque vocês devem saber que o primeiro milagre que Jesus fez foi numa festa. Ele fez vinho. Né? Acho que todo mundo aqui sabe disso. O primeiro milagre que Jesus fez foi fazer vinho, que a mãe dele tinha acabado o vinho lá, ela foi lá, falou com ele, aí ele materializou um vinho lá para o pessoal tomar vinho. Então, o que nós estamos falando para vocês, nós espírito, eu, Milane, porque a gente está tão inteirado, tão junto com isso. E fazer isso, gente, é fazer todo dia, né? É fazer todo dia. Quem vai na academia uma vez cada 6 meses, né? Tá lá. Agora se você vai todo dia na academia, tá lá, né? E no começo, como tudo na vida, você precisa fazer um pequeno esforço, até lembrar, né? Chega a hora do almoço, põe na geladeira, põe na mesa, no lugar que vocês tiverem hábito lá, almoçar com Jesus, tomar café com Jesus, jantar com Jesus, dormir com... Põe lá. Ou se vocês, mas eu sou devoto de Nossa Senhora. Quando eu falo de Jesus, para mim, eu não sei assim, não sei, me vem Nossa Senhora no meu coração. Não tem problema, põe Nossa Senhora. Põe Deus. Quem eles quiserem. Se tem algo, eles estão preocupados com a divindade que tem que se levantar dentro de nós, com o Espírito Santo que tem que se levantar dentro de nós, com a essência divina que tá adormecida aí dentro, que tem que se levantar, ela tem que se manifestar. Como nós falamos no outro dia, se tem um espírito que está às vezes incomodando o Gerson, como vocês já viram aqui várias vezes, ele mesmo fez isso com outras pessoas, você saber que se você vai pôr a mão ali, a sua mão está consagrada. Está consagrada. E o que não for consagrado, não vai ficar com o que é sagrado. Não vai ficar, vai sair de perto. Nós já falamos para vocês, a escuridão por si só, ela é inerte. A escuridão é a ausência de luz. Quando você põe luz, a escuridão desaparece. E uma coisa que ele está pedindo para mim falar para vocês. Vocês acham que uma casa onde Jesus vai tomar café da manhã, almoçar, jantar, se alguém tem o hábito de tomar o chá da noite aí,
Vocês acham que alguém das trevas vai querer ir lá? Não, de jeito nenhum. Tipo assim, quero ficar longe. Então que vá longe, vá para onde quiser tudo. Não estamos contra ninguém aqui. Então, vocês que são mais jovens, que estão vindo, né? Que eu estou vindo uma semana sim, uma semana não. Por conta do quê? Por conta de vocês virem sentar aqui. Fazer isso que eu estou fazendo. Para que vocês comecem também a se preparar para isso. Para poder falar disso. Falar disso com essa naturalidade que eu estou falando. Os que são mais velhos, me lembram mais de atrás, no tempo, né, Célia? Quantas vezes eu tive que interromper por um bom tempo aquilo que eu estava falando, porque eu não aguentava. Eu não aguentava o estado emocional dentro de mim. O amor que paira dentro de você. A luz que paira dentro de você. A luz que faz você ver Deus no moribundo, faz ver você Deus numa pessoa que está quase morta, que faz você ver Deus no mendigo, que faz você ver Deus na moça da padaria, no banco, na farmácia, no ônibus, no médico, como eu tive lá na UTI, lá, né? Os anjos circulando junto com as pessoas. Meia-noite, 1 hora, 2 horas, 3 horas lá dentro. Esse é o reino. Esse é o reino do Senhor. E aí quando você consegue ter essa intimidade, você começa a entender quanto amor existe e quanto nós temos deixado para trás. Quantas vezes nós temos fechado a porta, às vezes nem a porta da casa, fecha até a porta do coração, para Jesus não entrar. E também, aqueles que têm filhos, que têm netos, que têm familiares, que têm oportunidade de falar disso para as pessoas. Vamos começar a vamos começar a manifestar um Deus vivo. Não um Deus de papel que vem no livro, que faz palestra, não. É desse Deus, porque esse Deus do qual eu estou falando para vocês agora, é o mesmo Deus que estava com Moisés lá, que a sarça ardente pegou fogo e ele conversava com Deus. Ele questionava, mas Deus, quem sou eu para ir lá libertar o povo do Egito? Deus falou, não, você vai. Mas não sei ninguém, vamos, né? Vamos imaginar a conversa de Moisés com Deus. Eu libertar o povo do Egito, o faraó quer matar, eu lá vou fazer o quê? Não, você vai lá, sim. Ah, mas eu acho que eu não vou não, sozinho. O que eu vou fazer lá? E o que eu falo para a hora que eu chegar lá? Aí você fala para eles que o eu sou está com você e mandou você pegar o povo e tirar dela. Então é desse Deus, é desse que nós queremos que vocês abram o coração de vocês, que vocês abram a alma de vocês, que vocês abram a mente de vocês, que vocês abram o espírito de vocês. E clamem. Nossa, tomei café da manhã, esqueci. Ô Jesus, vinha na hora do almoço, pelo menos eu atrasei aqui, esqueci na hora do café da manhã, nem lembrei, está tão ocupado. Mas na hora do almoço quero o Senhor aqui. Senta ali, não precisa ficar 1 hora sem almoçar esperando. Senhor, esses dias vou falar para vocês uma coisa que eu vi, que eu achei muito bonito. A pessoa estava falando nesses termos com Deus, falou, Senhor, dá um sinal que o Senhor está aqui. Aí, dentro de um hospital fechado, UTI, uma borboleta. Pessoal. Aí eu entendi que Deus estava lá comigo. Então nós ficaríamos muito felizes se vocês pedissem, buscassem essa intimidade. E se vê que encontra muita dificuldade,
Como eu falei para vocês, perguntem as coisas. A gente tem um tempo aqui antes. Porque às vezes Deus espera. Ela, vamos ver. Você já viu, os mais velhos aqui já viram esse trabalho aqui. Pode deixar ela aí, pode ficar aí, Ana. Pode ficar aí. Já vi os mais velhos aqui, que são mais acostumados com os trabalhos. Às vezes a pessoa vem aqui com um problema e tal. Nossa, a pessoa que está quase morrendo já. Aí chega aí os doutores, os amigos da espiritualidade. Fala, vamos esperar uns 30 dias aí, depois a gente vê o que faz. Mas 30 dias? Eu falo, 30. Viu, vamos esperar 60 dias. Mas 60, olha a pessoa como é que está. Vamos fazer alguma coisa já. Vamos ver se ela realmente quer isso. Vamos esperar. Se ela demonstrar que ela quer, ajuda não vai faltar. Nós vamos ajudar. Nós temos que ver se a alma quer isso. Então Deus está pedindo que eu falei para vocês. Se a alma de vocês querem, os só estão achando bonito isso que a gente está falando. Está achando que toca na alma. Porque toca na alma da gente quando a gente fala disso. Né? E se vocês esqueceram de manhã, lembra à tarde, lembra à tarde, faz à noite, você lembra à noite, faz, sabe quando você vai dormir esquece de rezar? Acorda de madrugada, esqueci de rezar, hoje eu vou rezar agora, né? Aí tá bom, não tem problema. Jesus não está preocupado com isso. Deus não está preocupado com isso. Somos imensamente gratos a vocês. Amamos muito vocês. Estamos dando o melhor que nós temos para vocês. O Cristo tem nos abençoado intensamente. Eu vou lembrar de uma fala que o Sai Baba disse, que foi em 1980. Ele falou para uma pessoa: quando eu voltar, eu vou derramar o meu amor com muita intensidade sobre vocês. Aí a pessoa falou assim: mas vai demorar muito isso? Ele falou: não, uns 40 anos. Sai Baba desencarnou acho que em 80 e pouco, não, 2011, não, né? 2011. 2011, né? Então, não, ele falou isso em 1980. Ele desencarnou. Ele falou em 2000, ele falou em 1980. Então, nós estamos exatamente dentro da data que Sai Baba falou. Ele falou assim: vou derramar o meu amor com tanta intensidade que você vai ver o que vai acontecer nesse planeta. Porque Sai Baba, dentro do contexto indiano, ele, Jesus, são todas as mesmas coisas, eles não têm essas diferenças. Uma boa noite, muita paz. Amém, amém, amém. E amém.